Você já se sentiu estranho no próprio corpo? Como se estivesse vivendo uma vida que foi escolhida por alguém, mas não por você. Talvez nunca tenham dito isso com todas as palavras, mas desde pequeno te ensinaram como ser, como se comportar, o que é certo, o que é errado, o que dá orgulho, o que decepciona. Aos poucos, você foi vestindo papéis, um depois do outro, e se esqueceu de si. Alan Watts dizia que confundimos o ator com o papel, e é exatamente isso que fazemos. Decoramos as falas, seguimos o roteiro, e nos tornamos personagens tão convincentes, que até esquecemos que estamos atuando. E o mundo aplaude. A sociedade chama isso de sucesso. Ela recompensa quem interpreta bem o papel. Quem se encaixa, quem agrada, quem não questiona. Mas ninguém pergunta se você ainda sente. Se por dentro ainda pulsa um sentido. Porque sentir demais incomoda. Sentir demais atrasa. E então, nos desconectamos. Aprendemos a seguir metas, números, objetivos. E esquecemos de perguntar, por que estou sempre vazio, mesmo quando conquisto tudo? Ninguém quer saber. Apenas siga. Apenas produza. Apenas sorria. Joe Dispenza mostra que o corpo é um reflexo do que pensamos, dia após dia. Pensamentos viram química. Química vira hábito. E o hábito vira identidade. Passamos a viver no piloto automático, não por escolha, mas por condicionamento. O vício não está apenas nas substâncias, está no estado emocional, no medo, na pressa, na necessidade de ser aceito, no terror de não ser suficiente. O corpo responde à mente como um servo fiel, e a mente, por sua vez, responde à sociedade como uma criança obediente. Assim, o ciclo se fecha, pensamos o que nos ensinaram a pensar, sentimos o que esperam que sintamos, vivemos o que já estava escrito para nós antes mesmo de sabermos quem somos. Existe um ruído, quase imperceptível, que vibra por baixo da rotina. Uma inquietação silenciosa, como uma música triste tocando em fundo baixo. A maioria das pessoas não vive escolhas, vive respostas. Reações automáticas a medos antigos, heranças emocionais, crenças invisíveis. Agimos não por consciência, mas por reflexo. Não por verdade, mas por costume. Somos movidos por escassez, comparação, insegurança. O tempo todo tentando alcançar algo que nunca nos preenche. E em algum lugar, no meio do silêncio da madrugada, ou naqueles segundos em que o mundo desacelera, surge a pergunta. Aquela que não se cala. Aquela que incomoda porque carrega a semente da verdade. E se tudo isso for uma encenação coletiva? E se a vida real começar quando paro de me adaptar? Quando deixo de agradar? Quando ouso apenas ser? Essa pergunta não é um erro. Não é fraqueza. É a lembrança. A lembrança de que você não veio aqui para representar um papel, veio para lembrar o que sempre foi. E é sobre isso que vamos falar. Sobre a verdade que a sociedade não quer que você veja, porque, se você enxergar, tudo muda. Tópico 1. A prisão invisível do personagem social. Há uma prisão que não tem grades, nem trancas, mas está presente em quase todos os lugares. Uma prisão construída com sorrisos educados, com elogios por bom comportamento, com recompensas por se encaixar. Essa prisão é o personagem social. Um personagem que começamos a vestir ainda crianças, quando percebemos que existe um jeito de ser que agrada, e outro que incomoda. Nos adaptamos rápido. Reprimimos. Moldamos. Silenciamos partes inteiras de nós para caber no que era aceitável. Com o tempo, esquecemos que havia algo por trás da máscara. E começamos a acreditar que a máscara era o rosto, que a reação era a essência. Alan Watts dizia que o problema não é participar do teatro da vida, o problema é esquecer que estamos atuando. É viver como se o roteiro fosse destino. É carregar nas costas o peso de expectativas alheias como se fossem parte do nosso DNA. E assim, a culpa se torna uma frequência. Uma vibração silenciosa de dívida com o mundo. A sensação constante de que nunca estamos fazendo o suficiente. Que nunca somos o bastante. Que sempre estamos devendo algo a alguém. Mesmo quando ninguém está cobrando. Essa culpa nos enfraquece. Porque não vem da consciência, vem da adaptação. É o preço que se paga por abandonar a verdade em troca de aceitação. A sociedade nos ensinou a admirar a imagem, não a essência. Mas imagens não abraçam, não curam, não libertam. Elas apenas mantêm o espetáculo em movimento. Enquanto isso, o coração grita em silêncio, eu não sou esse papel. E cada vez que ignoramos esse grito, mais longe ficamos de nós mesmos. Tópico 2. O erro invisível.
confundir informação com sabedoria. Vivemos uma era onde tudo está ao alcance dos olhos, mas quase nada alcança o coração. Informação é abundante, mas sabedoria é rara. E há uma diferença profunda entre as duas. A informação te diz o que fazer. A sabedoria te mostra quem você é. A informação entra pela mente. A sabedoria brota da presença. O saber que transforma não vem do excesso. Vem do silêncio que absorve. Nos tornamos viciados em conteúdos, em técnicas, em promessas. Buscamos a iluminação com a mesma urgência com que atualizamos o feed. Mas despertar não é algo que se consome. É algo que se permite. E para permitir, é preciso espaço. É preciso parar. Silenciar. Sentir. Mas sentimos medo de sentir. Medo do que vamos encontrar quando o ruído cessar. Alan Watts falava sobre a mente tagarela. Aquela que nunca se cala. Que projeta, compara, julga. Que cria problemas onde não há. Que acredita que pensar sobre a vida é o mesmo que viver. Mas não é. Pensar demais sobre a vida nos afasta dela. Porque a vida não acontece na cabeça, acontece no corpo, no agora, no sentir. Estudar sem se entregar. Aprender sem digerir. Acumular conhecimento como se isso bastasse. Esse é o ciclo da estagnação. Um ciclo onde confundimos avanço com distração. E cada nova teoria serve apenas para evitar o mergulho real. O saber que cura não é aquele que você entende. É aquele que te muda por dentro. Que reorganiza seu jeito de existir. Tópico 3. Porque a maioria falha ao tentar despertar espiritualmente. Despertar não é um prêmio. Não é um objetivo. Não é algo que se conquista. Despertar é aquilo que sobra quando tudo que é falso desmorona. É o colapso da mentira que contamos a nós mesmos por tanto tempo. E por isso, dói. Por isso, assusta. Porque o ego não quer morrer. Porque a mente quer manter o controle. Muitos procuram luz, mas poucos estão dispostos a atravessar a escuridão. Buscam técnicas, rituais, métodos. Mas não percebem que o verdadeiro início acontece quando tudo desaba. Quando o chão some. Quando a identidade se desfaz. E mesmo assim, algo dentro permanece. Algo que não depende de nome, status, sucesso ou aprovação. As crenças herdadas sabotam essa travessia. Ideias como preciso sofrer para evoluir ou só serei digno quando for perfeito são prisões invisíveis. São vícios mentais que impedem o florescer da verdade. O despertar não exige esforço. Exige rendição. E a rendição é o que mais tememos, porque fomos ensinados a controlar tudo, inclusive a própria alma. Existe um conflito constante entre a mente e o coração. A mente quer lógica. O coração quer verdade. A mente quer entender. A alma quer sentir. E nesse atrito, muitos se perdem. Porque escutam apenas o que podem explicar e ignoram o que não podem controlar. Mas o sagrado não grita. Ele sussurra. E só quem silencia, ouve. Tópico 4. A técnica do descondicionamento silencioso. Existe uma prática tão simples, que assusta. Porque ela não promete nada. Não te dá metas. Não te faz evoluir mais rápido. Ela apenas te convida a existir. Por 15 minutos. Sem fazer nada. Sem celular. Sem objetivos. Sem se identificar com nenhum papel. Apenas existir. E então, o desconforto aparece. Porque o vazio grita onde antes havia distração. Porque o corpo estranha não estar correndo atrás de algo. E é nesse desconforto que a verdade começa a emergir. Porque ele revela onde você se acostumou a acreditar que só é valioso quando está produzindo, agradando, rendendo. Respire profundamente. Como quem está voltando para casa. Inspire como quem se reencontra. Expire como quem solta tudo que não é. Nesse espaço silencioso, algo acontece. Algo que nenhuma teoria ensina. A vibração muda. A presença se intensifica. E o que era confusão se dissolve. Essa é a prática. Não de fazer, mas de desfazer. Desfazer o ruído. A pressa. O medo. A ilusão. Porque a verdade não se cria, ela se revela quando o que não é verdade é retirado do caminho. Tópico 5. O espelho que não reflete. Imagine um espelho. Um espelho antigo, esquecido num canto, coberto de poeira. Tanto tempo sem uso, que já nem se lembra da própria função. Mas o espelho continua sendo espelho. Mesmo empoeirado. Mesmo sem refletir. A sociedade é essa poeira. Expectativas, obrigações, medos, comparações. Camadas e mais camadas que cobrem quem somos. A alma continua ali, intocada.
mas esquecida. E por isso nos sentimos deslocados, confusos, cansados. Porque estamos tentando ser algo que não somos, para sermos aceitos por quem também se esqueceu de si. Alan Watts dizia que você não é um eu separado. Você é o universo, consciente de si mesmo. Mas o espelho precisa ser limpo. Não com pressa. Não com esforço. Mas com amor. Com presença. Um gesto de cada vez. Uma verdade de cada vez. Até que a imagem comece a voltar. Até que você se reconheça. E perceba que nunca esteve perdido. Apenas empoeirado. A libertação não é um destino. É um lembrar constante do que você não é. Um desfazer de tudo aquilo que te ensinaram a carregar. Porque o que é real sempre esteve em silêncio, esperando que você o ouvisse. Conclusão: a cura está em lembrar-se da coerência entre coração e frequência. Bruce Lipton mostrou que nossas emoções moldam nossos genes. Que o ambiente mais poderoso em que vivemos é a vibração que carregamos por dentro. E Greg Braden foi além: o coração emite um campo 5.000 vezes mais forte que o cérebro. Quando mente e emoção estão desalinhadas, o campo vibra confusão. E o mundo reflete isso. Você pode pensar positivo, falar bonito, agir corretamente. Mas se o coração estiver em conflito, nada se alinha. O universo não responde ao que você diz. Ele responde ao que você vibra. E a coerência é quando pensamento, emoção e ação dançam na mesma frequência. Não por esforço, mas por verdade. A sociedade não quer que você veja isso. Porque se você sentir, se você lembrar, ela perde o controle. Mas não se trata de lutar contra ela. Não se trata de gritar. Trata-se de lembrar com tanta profundidade, que você não precisa mais dela para se validar. A cura não é externa. Está em lembrar quem você era, antes do mundo te dizer quem você deveria ser. Quando você volta ao centro, a vida para de ser performance. E se torna presença. Se torna verdade. Se torna lar.